Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que prazer estar de volta nesta manhã de domingo para juntos cultuarmos a Deus, adorarmos o Senhor. Nesta manhã, estamos aqui numa expectativa de culto a Deus. Hoje, primeiro domingo do mês de julho, dia 5, nós ainda não estamos no culto presencial, mas estamos aqui através da mídia da Igreja Nova Vida do Meia, chegando até você com este culto. Daqui a pouco nós vamos estar lendo salmo, orando, nós vamos ter música, nós vamos ter uma mensagem da parte de Deus e nós vamos estar servindo a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia. Se você já tem a sua ceia preparada aí, muito bem, se não tem, dá tempo para você preparar seu suco de uva, ou seu vinho, pão, para cear conosco. Nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Nesse momento eu quero convidar meus amigos e irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 46 e gostaria de ler alguns versículos deste Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuam e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Salmo maravilhoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de alguém para nos refugiar, de um abrigo para nos refugiar. Nós precisamos de uma fortaleza e Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas da tribulação. Deus é aquele que no momento da tribulação ele está presente, porque ele é onipresente e ele quer ser conhecido por mim e por você nesse momento. Diz o texto, esse versículo 5 maravilhoso, diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Antes de amanhecer o dia, Deus está lá. Deus é um Deus que levanta cedo. Deus não dorme, diz a Bíblia que ele não dormita nem dorme o guarda de Israel. O versículo seguinte diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. Eu preciso de me aquietar. Você precisa de se aquietar e saber que Deus é Deus e que o Senhor é o Deus dos exércitos, Todo-Poderoso está conosco. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos a Deus. Curva a sua cabeça onde que você está. Vamos agradecer a Deus por esse novo dia que estamos vivendo, pela proteção, pela provisão, por tudo que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Oremos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós estamos aqui reunidos, Senhor, com o propósito de te adorar, de cultuar, porque tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Deus, vem estar presente agora na minha vida, na vida do pregador, também, ó Deus, na vida de cada irmão e amigo que nos assiste, que nos acompanha neste momento. Deus, vem estar presente em cada família, em cada lar, que onde nós estejamos chegando, também esteja chegando a paz do Senhor, a vitória e a bênção de Deus. Pai, que nós possamos aquietar-nos e saber que Deus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso e é um Deus presente, um Deus conosco. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos, chegamos no primeiro domingo, dia 5 de julho, e até aqui o Senhor tem nos abençoado.
eu quero anunciar a você, era para nós começarmos hoje, voltarmos hoje com a nossa reunião nesse domingo, mas deixamos para o próximo domingo, dia 12. A gente quer fazer da melhor maneira, com toda a segurança. Ainda estamos vivendo um momento difícil de pandemia, dessa enfermidade, desse vírus aí, então nós estamos com o máximo de cuidado, com o máximo de segurança com os nossos irmãos. Mas no próximo domingo, permitindo Deus, a não ser que mude tudo, porque tudo pode mudar rapidamente, mas se não mudar, eu quero convidar você a estar conosco na Igreja de Nova Vida Meia, Rua Maranhão, 131, 9h30 da manhã, um culto com a celebração, com a mensagem, com louvor presencial, e às 18 horas, às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, um segundo encontro. Será um encontro bem objetivo, bem rápido, com toda a segurança. Nós estamos nos preparando para receber você da melhor maneira possível. Temos uma limitação de número de pessoas, só 30% da nossa capacidade. Nós podemos botar umas 70, 80 pessoas na igreja. A gente vai estar anunciando e falando durante a semana, nessa mesma mídia no YouTube, no Instagram, no Facebook. Acompanhe, pastor Lorivaldo tem feito um trabalho aí de informação e nós estaremos informando você. Tá bom, queridos? Agora nós vamos receber uma boa música. Depois, pastor Lorivaldo é o pregador desta manhã, vai estar ministrando uma palavra, a palavra de Deus para nós. Então vamos nos preparar para receber o pastor Marcelo e também depois o pastor Lorivaldo. Glórias a Deus, vamos louvar ao Senhor com alegria nessa manhã. Diga a ele, a honra, a glória, toda a glória, a força sejam dadas ao leão de Judá. A honra, a glória, toda a glória, a força sejam dadas ao leão de Judá.
Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Depois do louvor que foi oferecido a Deus e dos anúncios preliminares feitos pelo pastor Sebastião, vamos então agora compartilhar uma porção da palavra de Deus, conforme nós temos feito todos os domingos e às quintas-feiras. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, você abra, por favor, na primeira carta de Timóteo, Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, o verso 4, e vamos ler agora, então, esse texto. O primeiro texto que nós vamos estar compartilhando nesta manhã de domingo, dia 5 de julho. O texto diz assim: o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E vamos ler, então, um segundo texto, nesta abertura, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 9, onde o texto diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele, Deus, é longânimo, ou seja, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus amigos, meus amados irmãos, você que está no conforto da sua casa nesta hora, assentado num sofá, talvez, é possível, com a sua família, ouvindo neste momento a palavra de Deus, nós lemos esses dois textos que tratam a respeito de um de arrependimento e o outro da vontade de Deus, de que todos os homens sejam salvos. E eu quero dizer para os irmãos que o arrependimento, ele é um dos pilares da doutrina cristã. O arrependimento, ele é essencial no processo de salvação. E, aliás, não há salvação sem arrependimento. E o arrependimento também, ele faz parte do processo de conversão. Também não há conversão sem arrependimento, uma vez que conversão é voltar-se para Deus em arrependimento e fé em Deus, em fé em Cristo, em fé na palavra de Deus. Então vejam que o arrependimento, ele é essencial, ele é fundamental, e ele tanto é essencial que o escritor aos Hebreus, ele também faz menção ao arrependimento como sendo um dos princípios elementares, ou seja, fundamentais da fé cristã. E o escritor aos Hebreus, ele diz lá no texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 6, no primeiro e no segundo verso, ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vejam que o arrependimento e a fé em Deus, ou a fé em Cristo, elas estão presentes no processo de conversão e no processo de salvação. E ele continua falando que entre os princípios elementares da fé cristã está também o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição de mortos e do juízo final. É claro que aqui o escritor estava falando com relação a que se devesse avançar nos ensinamentos, avançar com relação a crescer nas doutrinas de Cristo e não ficar somente naqueles princípios que são os princípios básicos. As pessoas deveriam estar já crescidas, amadurecidas. E vejam que o escritor, ele considera o arrependimento como um elemento fundamental. E eu repito para você que está me ouvindo nesta manhã: sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há conversão genuína, não há conversão verdadeira, real. O arrependimento, então, o que será ou o que seria o arrependimento? O arrependimento é um lamento profundo pelo pecado, pela transgressão, por caminhar distante da vontade de Deus, por estar errando o alvo. Errando o alvo. O alvo é caminhar na direção de Deus. E quando não caminhamos na direção de Deus, quando não fazemos a vontade de Deus, quando não estamos dentro dos propósitos de Deus, do plano de Deus para cada um de nós estamos errando o alvo. Estamos pecando. E nós precisamos lamentar isto, e não somente isto. Isto é o principal, errar contra Deus, mas lamentar-se profundamente por estar ofendendo a santidade de Deus. Quando nós temos consciência do nosso pecado, e nós nos arrependemos quando de fato nós temos consciência dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que estamos pecando e ofendendo a Deus. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes, ou seja, os pecadores que admitem, reconhecem e entendem que Jesus veio para salvá-los. Portanto, é necessário que nós nos arrependamos de fato e de verdade,
verdade e confessemos os nossos pecados a Deus. Porque o texto na primeira carta de João vai dizer exatamente isto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário que nós confessemos os nossos pecados e para que nós confessemos os nossos pecados, é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós tenhamos consciência deles, que nós sejamos convencidos do nosso pecado. E então vamos confessar os nossos pecados a Deus, a Jesus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não somente perdoar os nossos pecados, como também nos purificar de toda injustiça. Mas o fato é que muitos confessam pecados. Isso é verdade. Muitos confessam pecados, mas não há sinceridade em muitas vezes. Não há arrependimento na confissão de pecados. É uma confissão de pecados dos lábios, ou seja, da boca para fora, mas no seu coração, no seu interior, no seu íntimo, não há um verdadeiro arrependimento. E quando isso acontece, uma confissão de pecados sem arrependimento é tornar a graça de Deus barata, é a chamada graça barata, é fazer um descaso da graça de Deus, daquilo que Deus está nos oferecendo, o seu perdão. Os pecados devem ser confessados a Deus, portanto, através de Jesus, pois Ele é quem cancela, ou seja, Ele é quem é o perdoador, Ele é quem apaga os nossos pecados, Ele é quem nos torna mais limpos, mais claros do que a lã e mais alvos do que a neve. É Ele é o nosso perdoador. É Ele que cancela a nossa dívida para com Deus, porque o nosso pecado, ele é uma transgressão que ofende a Deus. No ato de eu confessar os meus pecados, quando eu confesso os meus pecados em sinceridade, em arrependimento, eu recebo de Deus o perdão. Recebo de Deus imediatamente e, consequentemente, o perdão que vem de Deus. E o salmista disse que é aquele que reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados e os deixa, alcança de Deus a misericórdia, alcança a misericórdia de Deus. É necessário que nós nos arrependamos, esse arrependimento é um processo interno, a confissão é um processo externo e há um terceiro fator, que é deixarmos o ato do pecado, reconhecermos o pecado, confessarmos o pecado, estarmos em arrependimento, lamentando esse pecado e deixarmos o pecado, abandonarmos o pecado, sairmos do caminho do erro para alcançarmos de Deus a misericórdia e recebermos de Deus o perdão para os nossos pecados, conforme o texto que nós lemos agorinha atrás. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus chama a todos ao arrependimento, conforme nós falamos no início da nossa mensagem. Deus quer que todos chegamos ao arrependimento e Ele dá tempo às pessoas para que as pessoas se arrependam, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se agrada quando alguém que está no pecado, que está na transgressão da sua lei, contra a sua vontade, em caminhos escusos, andando nas trevas, distante de Deus, quando essa pessoa morre, porque esta pessoa vai viver separada dele eternamente. Então o texto bíblico diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, do pecador, daquele que está distante dele. Mas a morte dos seus é preciosa aos seus olhos. E Deus, Ele nos faz um chamamento. Ele nos chama ao arrependimento e Ele nos diz, através do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, Ele nos diz essas palavras: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, Ele notifica, ou seja, Ele dá conhecimento aos homens, que todos, em toda parte, se arrependam. É a notificação de Deus, é o clamor de Deus para todos os homens. E Deus é misericordioso, e Ele diz que não levou em consideração, não levou em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo em que nós estávamos nas trevas, sem conhecimento de Deus, e andando errante por esse mundo, pecando, transgredindo a sua vontade, porque não conhecíamos a vontade de Deus. Esse tempo, Deus está chamando de tempo da ignorância. O tempo que a gente
gente andava na obscuridade, na escuridão, nas trevas. Mas Deus é bom e Deus é misericordioso e Ele nos perdoa. E o importante é o aqui e agora e daqui para frente. O importante é nós nos voltar para Deus. O importante é nós nos voltarmos para Ele em arrependimento, arrependidos, lamentando esse tempo da ignorância e andando agora em fé, com a fé voltada para Ele, na Sua palavra e no nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí, nós lemos agora um outro texto que está no Evangelho de Mateus, onde agora são palavras de João Batista, também tocando nesse aspecto com relação ao arrependimento. João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então hoje, nos dias de hoje, sempre, mas hoje, vamos falar de hoje, você deve se arrepender agora. Eu tenho que me arrepender agora. Nós devemos nos arrepender agora. Devemos de sair dos caminhos errados agora. Devemos nos voltar para Deus agora. Devemos colocar a nossa fé em Cristo, em Deus agora. Devemos confessar os nossos pecados agora, porque Deus esquece do passado. Nossos pecados são apagados por Cristo e são lançados por Deus no mar do esquecimento. E Deus quer que nós estejamos na sua presença agora. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu pergunto para você que está me assistindo agora, quando é que você pensa em arrepender-se? O arrependimento é agora, o tempo da oportunidade é agora, é hoje, o dia da salvação é hoje. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Clame pelo Senhor, e aquele que clamar ao Senhor será salvo. Aquele que se arrepender será salvo, receberá de Deus o perdão e o cancelamento dos seus pecados. E agora, são palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. Diz aqui Jesus neste texto: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na palavra de Deus. Crer no Evangelho significa dizer crer no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Crer no Evangelho significa dizer crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Deus enviado para salvar o perdido, o pecador, como eu e você. Crer no Evangelho é crer nas promessas de Deus. Crer no Evangelho é crer que esta Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade que nos transforma, a verdade que nos dá paz, a verdade que ilumina os nossos olhos, a nossa alma, ilumina os nossos caminhos. Crer no Evangelho é reconhecer que Jesus é o enviado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não passa a eternidade afastado de Deus, mas tenha a vida eterna, tenha direito ao reino de Deus que está preparado para cada um de nós desde a fundação do mundo. E também eu quero completar esta mensagem, que é rápida nesta manhã, porque ainda temos a ceia daqui a pouco, onde agora nós vemos palavras do apóstolo Pedro, que estão narradas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Veja o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Veja que isso aqui está em consonância com o primeiro texto que nós lemos, onde o escritor aos Hebreus fala a respeito dos princípios elementares da fé cristã. Arrependimento, batismo, imposição de mãos, juízo eterno, são princípios, pilares, fundamentos da fé cristã. O arrependimento está presente. O arrependimento fala de algo que está acontecendo dentro de nós e não externo, fora de nós. Deus olha o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus olha para dentro do nosso coração. O que é que está acontecendo dentro de nós? Qual é o processo que está acontecendo dentro de nós? Paulo, aos Romanos, capítulo 10, Paulo vai dizer, no capítulo 10 de Romanos, a partir do verso 9, e eu vou concluir aqui, Paulo vai dizer, Romanos, capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se
se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, em Jesus, não será confundido. Então vejam que aqui é um processo onde tem duas etapas. Uma falando do interior, do coração, da alma, o que está dentro de nós, o que está ocorrendo dentro de nós, e só Deus pode saber. Porque Deus é o único, é aquele que sonda a mente e que sonda o coração. É aquele que esquadrinha o nosso ser. Esquadrinhar, numa linguagem moderna, é escanear. Deus passa um scanner sobre nossas vidas, sobre a nossa mente, o coração, a nossa alma, e Ele enxerga tudo que vai dentro de nós. Se o que nós estamos fazendo exteriormente, se os nossos atos exteriores condizem com aquilo que está lá dentro do nosso coração, da nossa mente e da nossa alma. Se com a boca confessares, a boca é o exterior, e em teu coração é o interior, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para confessar a Jesus como Senhor e Salvador, é preciso crer com o coração e confessar com a boca. É preciso estar verdadeiramente arrependido e voltado para Deus, em arrependimento e em fé. E eu convido você que está me assistindo nesta manhã, você que talvez ainda não é um cristão, você talvez que conhece já a palavra, você que talvez tenha ouvido algumas vezes a palavra de Deus, se chegue a Deus, volte-se para Deus, converta-se ao Senhor em arrependimento e fé em Deus e no seu Filho Jesus, o Salvador, e receba a palavra de Deus como sendo a verdade. Nesta manhã eu quero orar por você, onde você está, eu quero orar por você. E em seguida a esta oração, pastor Sebastião estará aqui entre nós, servindo a ceia para nós e você que está aí na sua casa. Já prepare os seus elementos para que você possa cear juntamente conosco aí na sua casa neste domingo de manhã, dia 5 de julho. Eu quero orar por você agora, eu quero orar por nós que estamos aqui também, eu quero orar pelos brasileiros, eu quero orar por todos aqueles que estão acometidos de enfermidades, eu quero orar por aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão nos hospitais, nos leitos dos hospitais, no CTI talvez. Vamos orar nesta hora. Deus Pai, amado e querido, Senhor eterno, todo-poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã. Nós estamos orando em o nome do Teu Filho, Jesus. Gera, Senhor, arrependimento em nossos corações. Gera fé no coração desse meu irmão, desse meu amigo que está ouvindo nesta palavra nesta manhã. Que ele possa se converter ao Senhor, que ele possa se voltar ao Senhor, arrependido e colocando a sua fé naquele que pode salvá-lo, libertá-lo, pode mudar a sua vida, pode trazer paz para o seu coração, possa curá-lo talvez de uma enfermidade. Eu oro pelos enfermos agora da nossa igreja, pessoas da nossa família, pessoas que estão nos assistindo. Eu oro por aqueles que estão aflitos, angustiados, por aqueles que estão, meu Deus, ansiosos nesta hora, que o Senhor possa acalmar esses corações, possa tirar a angústia, possa tirar a aflição, a dor, aqueles que perderam seus entes queridos por este vírus, nos hospitais, por aqueles que estão enfermos nesta hora, num leito de hospital, num CTI. Meu Deus, tenha misericórdia, visita esta pessoa, cura esta pessoa, transforma essa pessoa, glorifica o Teu nome na vida dessas pessoas. Muito obrigado. Oramos pelos que estamos aqui, pelos pastores, pelos auxiliares que estão aqui nos ajudando. Oramos pelas famílias da nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes e familiares. Em nome de Jesus, seja abençoado. Meus irmãos, meus amigos, quero agora convidar a você a participar da mesa do Senhor. Esse é um momento que para a Igreja de Cristo é muito importante. É um momento que nós não entendemos toda a profundidade, mas no Evangelho o mais importante é obedecer do que entender. Eu gostaria de entender porque Jesus ordenou que nós celebrássemos a ceia, disse: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Um dia eu vou entender isso, por enquanto eu não entendo. Mas enquanto não entendemos, nós obedecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu quero convidar os amigos e irmãos a abrir as suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por isso, irmãos meus, quando vos reunis, esperai uns pelos outros. E Paulo ainda acrescenta, se alguém tem fome, come na sua casa. Porque ele estava falando de uma celebração na casa do Senhor. Então, eu queria deixar esse versículo aqui que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é um momento que você aí na sua casa, nós aqui, vamos participar da mesa do pão e do cálice, do corpo de Cristo, do sacrifício da cruz. Então, mas é um momento de nos examinar. O pastor Lorivaldo acabou de pregar uma mensagem sobre arrependimento. E quando você se examina e vê em você pecados, falhas, defeitos, o que você tem que fazer? Se arrepender. Diz a Bíblia que quando confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma das bênçãos deste momento é o privilégio que temos de nos examinar, de pedir perdão, de cair aos pés do Senhor e participar, não por mérito, mas pela graça de Deus, porque ninguém merece. Pela graça, nós somos chamados, pela graça somos eleitos, pela graça somos vocacionados a servir a Jesus. Amém? Então, nós fomos agora, temos aqui o pão, dá aqui o nosso querido Israel, e nós vamos agradecer. Jesus deu graça e nós queremos dar graça também pelo que ele representa. Não é só por este pão. Isso aqui, ninguém vive sem pão, ninguém vive sem comida. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ninguém jamais disse palavras como essa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, Jesus é o pão da vida, é o pão que alimenta e que nos satisfaz. Nós vamos agradecer por ele. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu tenho em minhas mãos este pão que nos faz lembrar de Jesus, o pão da vida, o pão do céu, que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus foi pregado na cruz do Calvário, ó Deus, morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida. Nesse momento, Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder participar desta mesa, deste pão e da obra consumada na cruz do Calvário, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo em nós. Por isso nós somos batizados em Cristo Jesus, porque Cristo em nós e nós em Cristo, para a glória de Deus. Pai, nós consagramos este pão em nome de Jesus. Amém e amém. Comemos dele todos, disse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus. Jesus é o único que nos satisfaz, que satisfaz completamente. Jesus disse, quem beber desta água, disse para a mulher samaritana, quem beber desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhes der, jamais terá sede. Jesus se apresentava como a água da vida. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, meu irmão, você está convidado a participar da nova aliança, novo pacto, aliança da graça, aliança da fé em Deus. As coisas de Deus é tão simples, tão singela, essa ceia é muito simples. Assim como você está fazendo aí na sua casa, simples. Deus se agrada de fé, de atitude, não de aparatos. Deus quer a nossa fé, a nossa crença nele, a nossa atitude de fé. Então esse ato simples, mas tão relevante. Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, do novo pacto. E eu sou parte deste pacto, eu faço parte da mensagem da cruz. Glórias a Deus por isso. Vamos agradecer, porque o Senhor deu graça e nós queremos dar graça, porque tudo já foi realizado.
Não tem nada mais para realizar. A salvação já foi realizada. É só você estender a mão e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu recebo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é a nossa segurança contra todo o mal. O sangue de Jesus, ó Deus, nos perdoa, nos purifica e nos reconcilia com Deus. Nesse momento, ó Deus, nós participamos da nova aliança, do novo pacto, pela fé e a graça de Deus. Pai, nós consagramos este cálice e dele vamos participar em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Tomemos dele todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, meus amigos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Essa é a nossa proposta, trazer uma palavra de fé, cultuar a Deus, adorar a Deus. E eu volto a convidar você até domingo que vem, agora presencial, na Igreja Nova Vida do Meia, tá bom? Rua Maranhão, 131, 9h30 da manhã e ao cair da tarde às 18 horas. Fica conosco porque tem uma música aí após o encerramento agora, tá bom? Nós temos um clipe muito bonito, vale a pena você acompanhar. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.